E os peitinhos, peitinhos. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Clube da Luta. E a gente continua aqui, ó, com o ringue lotado, só mulherada maravilhosa. Só queria mandar um recado. Fernando Melo, você ainda continua sendo o único menino que pisou nesse ringue, valeu? Nosso macho alfa. E, galera, hoje o tema é cirurgia plástica e exercício físico. E eu vou começar me apresentando. Eu sou Natália Gonçalves, sou jornalista e bailarina aposentada. Ó, vale, Lília? Vale! E hoje eu atuo num grupo de comunicação na área de venda. Já que a gente tem um ringue tão cheio, Mari. Bom, eu sou a Mariana Fontes, sou fisioterapeuta, faço educação física, sou proprietária da CrossFit Teresópolis e hoje minha atuação é com CrossFit e com Pilates. Eu sou a Lília, sou fisioterapeuta, sou instrutora fit dance, dou aula de dança terapêutica. Estou aqui muito feliz com esse ringue cheio de novo, com essas mulheres maravilhosas somando para esse time. E agora eu tenho uma Lu. Eu sou a Luciana, eu sou médica, atuo na área de cirurgia plástica aqui na cidade já há quase 10 anos e trabalho em consultório particular e também trabalho como professora na Faculdade de Medicina. Maravilha, viu como é que nós estamos recheadas, né? Recheadas. Nossa, hoje só progesterona. Clube da calcinha hoje, delícia. Então bora? Eu rapidinho aqui, ó, aproveitando que eu tô matando a saudade da Mari, porque faz tempo que a gente não se vê. E olha, eu tava lá crossfiteira, já fui pilateira, já fui de tudo. É mesmo? Verdade. Agora ela é minha. Ai, que inveja. Luciana, vem ser minha. Hoje sou eu que usufruo. Então vamos lá. Lu, o Brasil ele é considerado campeão no mundo em número de cirurgias plásticas, mesmo com a crise dos últimos anos. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, a operação mais frequente no mundo e aqui no país é a de mama. Agora, por que essas cirurgias se tornaram um consumo tão necessário? A gente tem aí uma questão de uma série de fatores, né, que contribuem para isso. A questão da cirurgia de mama, ela se popularizou muito, né, principalmente nesse tempo mais recente. Eu acredito que devido ao fato de ter virado uma questão de mudança de parâmetro estético, né? Então as pessoas hoje em dia têm uma questão de relacionar a estética da mama ao uso da prótese de silicone. Então as pessoas tendem a buscar mais esse resultado, né? E a cirurgia, em geral, ela se popularizou por uma questão de você ter mais acessibilidade, né? Hoje em dia a gente tem mais profissionais trabalhando nessa área, então mais oferta de cirurgiões plásticos, né? E o procedimento hoje também ficou uma coisa mais acessível em relação a custos, que há 20, 30 anos atrás, cirurgia plástica era uma coisa considerada extremamente cara e elitista, né? E hoje em dia a gente vê que já existem possibilidades de cirurgia mesmo para pessoas que não têm um poder aquisitivo tão alto assim. Quase um carnezinho Casas Bahia mesmo, né? Eu vou aproveitar para fazer uma pesquisa. Quem tem cirurgia silicone nesse vídeo, levanta a mão. Ô, doutora Luciana! A própria doutora não tem, gente! Eu já tive uma paciente que falou para mim isso, que ela me perguntou, você tem? Eu falei, não. Ela, não deve ser bom então, né? Ela não tem. Não tem critério, não tem relação, né? Lu, aproveitando aí a pergunta da Lília, né? Você utiliza algum critério para definir a real necessidade ou possibilidade de uma cirurgia estética? Eu lembro que quando eu fui fazer a minha cirurgia, assim, eu passei por vários passinhos, né, até chegar nela. Explica um pouquinho isso aí pra gente, como funciona. Então, a estética é uma coisa complicada porque é uma coisa que não existe parâmetro fixo, né? É uma coisa muito subjetiva. Mas eu, por exemplo, já tive vários pacientes que eu contraindiquei o procedimento na hora que eles foram me procurar, né? E a gente tem algumas situações que a gente sabe que a cirurgia realmente não é a melhor indicação. Só para dar uma situada, né? Normalmente eu uso alguns critérios que vão ser baseados basicamente em 3 fatores, né? O primeiro seria custo-benefício. O que é isso, né? Existem pacientes que vão buscar a gente que querem uma melhoria que ou da forma que eles querem não pode ser alcançada, o que a gente tem para oferecer é uma coisa muito menor do que eles gostariam, então não compensaria, né, você submeter a uma intervenção cirúrgica para ter um benefício pequeno e aquém do que você tinha intenção de resultado, né? Ou pacientes que realmente têm situações que
são coisas muito discretas, muito pequenas, que às vezes são situações que eles conseguem modificar sem uma cirurgia, não precisa passar por um procedimento cirúrgico, por um risco, enfim. Então, não seria necessário pela questão do custo-benefício. Uma segunda questão estaria relacionada aí, às vezes, a pessoas que têm vontade de fazer mudanças ou que não sejam, né, reais para aquela pessoa, por parâmetros anatômicos, ou enfim, por uma questão de falta de proporcionalidade. A gente sabe que existem alguns indivíduos que podem até ter uma questão de problemas de autoimagem mesmo, que acabam, né, querendo se tornar coisas que eles não deveriam, né, o que eles não são. E esse também é um momento onde o cirurgião plástico tem o dever de alertar e falar, olha, vamos, né, voltar para a realidade e vamos parar um pouquinho, porque isso daí, né, não é o ideal, né? Então a gente tem que ter essa consciência também, que isso... Ela é minha doutora. Isso daí é uma coisa importante, né, gente? E a terceiro parâmetro que eu gosto sempre de utilizar também é a questão do critério médico, né? Antes da gente ser cirurgião plástico, nós somos médicos, né? Então a gente tem que avaliar o paciente do ponto de vista clínico, né, de histórico médico e tudo isso, e a gente sabe que existem determinados procedimentos que podem trazer aí consequências a longo prazo, por exemplo, até a prótese de silicone, que a gente sabe que é um corpo estranho, né, e que pode trazer alguma alteração a longo prazo, e nem todos os pacientes têm uma boa condição clínica, ou a gente imagina que não terão uma boa condição clínica, né, lá na frente, caso precisem se submeter a um novo procedimento no futuro. Então, tem que ter essa questão realista também na hora da gente fazer essa opção. Perfeito, Lu. É muito bacana que eu ouvi, né, um profissional falando, né, e aí destaca ainda mais a importância de você escolher um médico excelente, de você escolher um bom profissional para te acompanhar nesse processo, porque por mais que seja por estética, por mais que seja por beleza, envolve riscos. Então é fundamental você ter um suporte, você ter um acompanhamento, Sim. né? E uma escolha consciente. E esse eu acho fundamental, posso falar até de mim mesma. A Lu me pegou na minha segunda cirurgia, né, depois dos 10 anos. E na minha primeira cirurgia, eu não fui orientada em relação a peso, a perda, ganho de peso, nada disso. E na época, eu estava fazendo tratamento com uma profissional, uma médica, e ela me passou remédio para emagrecer. Então, logo depois da cirurgia, eu perdi 10 quilos em um mês. A prótese descolou, meu peito caiu. Acabei de fazer a cirurgia. Depois de 10 anos, eu engordei, meu peito estava enorme, minha prótese descolada, e eu não sabia. E aí, Luciana, eu fiz um trabalho de redução. Enquanto na primeira eu fiz para colocar, na segunda eu fiz redução, a cicatriz inteira, uma proposta completa, porque eu não fui orientada. Talvez você, né, se você tivesse sido orientada lá atrás, uma cirurgia tivesse bastado, teria sido suficiente. É muito do acompanhamento mesmo, né? Essa sorte eu tive, assim, de escolher, de ter bons profissionais me acompanhando. A Lília, inclusive, gente, deixa eu contar uma fofoquinha aqui. A Lília, ela me acompanhou na minha cirurgia e ficou cuidando de mim no primeiro final de semana na minha casa. Dei banho, limpei pepeca. É amizade, ó, ali, ó. Quase derrubei ela da cama do hospital. A minha prótese, ela, depois que eu amamentei, ela girou um pouquinho. Ela deu uma enrugadinha, sabe? Mas aí, assim, eu voltei ao médico e tal, ele falou, não, agora, porque minha filha tá com 2 anos, né? Então, eu não gostaria de trocar essa prótese agora. Ele falou, não precisa trocar agora, você vai trocar mais lá na frente. Isso só vai te incomodar mesmo, assim, na estética, porque quando eu passo a mão, eu sinto, sabe? Dá pra perceber. Tá em braille, né? Mas eu falei assim, não é uma prioridade agora. Que pô, né? A segurar a filha. Exatamente. Vai ser parecido, assim, não com o mesmo contexto, mas parecido com a história da Lídia. Você vai fazer uma cirurgia agora, aí você vai ter uma cicatriz para cuidar, com um bebê para cuidar, para pegar no colo. Ou seja, você vai arrumar um problema, né? Então é melhor esperar o tempo certo. Isso é legal, da gente conversar com o médico, né? Porque assim, eu poderia ter ficado mais assustada e corrido para fazer essa cirurgia, porque quando eu senti isso, estava muito. Então eu fiquei assustada. Mas aí eu fui e ele me tranquilizou. Eu acho que essa conversa é bem legal, assim, de não se apressar, né? De conversar com o médico, ver o que se pode ser um pouquinho mais pra frente. Isso é muito legal.
prótese traz muita dúvida mesmo. O paciente que tem, é muito frequente ter alguma dúvida em relação a quando é o momento de trocar, se é necessário ou não. Isso são dúvidas muito comuns, porque a gente hoje em dia não fala mais em troca periódica a cada 10 anos, como se falava, né, antigamente. Então os pacientes ficam com muito receio de perder o momento de fazer a cirurgia, né, de se for necessário, né, e ficam na dúvida de se não precisa uma troca periódica, quando então, qual que é o sinal de alerta que a gente tem que ter, né, para conseguir identificar que há necessidade de mexer novamente. É verdade, perfeito. É a causa do tradicional, né? A gente tinha uma ideia antes e hoje as coisas são diferentes, então a gente precisa se adaptar ao novo cenário. Sabe o que eu reparei? Quando eu tive neném, e aí eu emagreci muito, então eu comecei a sentir mais, sabe? Depois que eu dei uma engordadinha de novo, já não me incomoda tanto, já tá melhor. É a cobertura. Você fez uma cobertura aí por cima dela e aí você deixou de sentir. Gordura. É muito comum também o contrário. O paciente que emagrece muito, perde muita gordura corporal e começa a sentir a borda da prótese. Isso, né, aconteceu comigo no ano passado. Eu fui parar no médico desesperada, achando que minha prótese tinha estourado, mudado, rodado, qualquer coisa. Porque foi igual você falou, Mari, eu passava a mão assim e eu sentia uma espessura que não tinha antes, né? E aí eu voltei no meu médico e ele falou: Natália, você por acaso perdeu muito peso em pouco tempo? O que você está sentindo é como se fosse a camada de cicatrização entre a sua prótese e a sua pele, onde diminuiu muito a gordura. Mas se a gente, foi o que a Mari falou, se a gente não tiver paciência, você já quer fazer uma coisa radical, já quer resolver logo. Então esse diálogo é fundamental, né? Gente, aproveitando o papo de cirurgia plástica, né? A gente entende também que é muito importante, em paralelo, o exercício físico. E aí, Mari, o Ministério da Saúde publicou ano passado que houve um aumento de 29% de praticantes de atividades físicas regulares. Porém, ainda somos uma proporção de 4 ativos em cada 10 brasileiros, tendo os homens mais presentes do que as mulheres, mulherada! E o percentual de inativos aumenta com a idade, né? Como você entende esses resultados? Positivos, porém de forma lenta, ou realmente falta consciência e estímulo para uma vida saudável? Não, eu acho que a gente está aí galgando a passos um pouquinho lento, mas a gente já está evoluindo, sabe? Hoje as pessoas buscam muito mais do que antigamente uma vida saudável, né? Não só com exercício, mas também com alimentação, né? As escolas, na educação física, já parou de ser aquele rola-bola. Deixa a bola lá na educação física e a garotada faz o que quiser. Hoje já não está mais assim, já é uma coisa mais direcionada. E isso, né, o atletismo dentro da escola, já leva aquela mentalidade daquela criança para o futuro. Então, quando ele sair dali, ele já vai ter uma mentalidade de esporte, né? E hoje, assim, de 2006 até 2017, teve um aumento de 194% de pessoas correndo na rua. Então, olha só que legal. Essas pessoas não estão na academia, mas elas estão correndo na rua. Então, a gente já conseguiu tirar essas pessoas do sedentarismo, né? Sim. E cada vez mais a tendência é isso. Nessa quarentena mesmo, as pessoas ficaram dentro de casa e ficaram enlouquecidas. Você viu que quando começou a liberar, todo mundo foi para a rua correr enlouquecidamente. Aqui a academia voltou também a toda. Aqui ainda não liberou nada, aqui tá tudo fechado. Eu tô querendo uma atividade física. Agora, em relação à mulher, isso é uma coisa cultural, né? Sim, a nossa cultura já é isso. A mulher, antigamente, ela ficava dentro de casa e os homens iam fazer o quê? Jogar bola, né? Uhum. Então, assim, isso é uma coisa cultural que a gente tem que ir tirando aos poucos das mulheres, né? Aqui na Mops, o CrossFit eu acho muito bacana, porque o CrossFit, ele não tem diferença, assim, sabe? De nada. Então, é mulher e homem, é todo mundo junto, pegando a mesma carga, a mesma coisa. E a gente tem a mesma quantidade de homem e mulher. Não tem essa diferença aqui. Que legal. E Mari, já que você levantou essa bola do CrossFit, você também trabalha com o grupo justamente que tende a se afastar dos exercícios. Só que o CrossFit tem a fama de ser uma atividade muito pesada. Como é que esse é o CrossFit Master, né? Que você é o nome. Qual a forma que ele contribui para esse idoso? Sim. Então, o CrossFit Master é uma turma que eu criei, né, para alunos acima de 60 anos.
Então isso aí veio comigo desde lá da faculdade. Lá na faculdade mesmo, na fisioterapia, eu já tinha um grupo, né? Que eu dava treinamento funcional voltado à terapêutica. Então era equilíbrio, atividade do dia a dia. E aí a gente conseguiu comprovar lá na faculdade, há 10 anos atrás, que aqueles exercícios que a gente fazia diminuía a queda em idoso. Então, quando eu formei, eu comecei a focar em idoso. E é o que eu gosto mesmo de trabalhar, eu adoro idoso. Então, assim, eu acho muito importante o idoso ele não perder a funcionalidade. Porque, assim, como é importante o idoso conseguir carregar uma sacola, e isso no CrossFit a gente faz. A gente treina essas habilidades do dia a dia. Que as pessoas Dependência, né, Mari? Sim, a pessoa quer ir no banheiro, quer fazer um xixi, ela precisa sentar. E ela vai sentar, ela vai fazer um agachamento. Entendeu? Ela quer levar alguma coisa na prateleira, ela vai precisar estender. E se esses idosos deixarem de fazer esses movimentos, eles vão perder. Então é isso que a gente não quer. A gente quer que eles continuem saudáveis e com um padrão de movimento perfeito, para eles conseguirem continuar com as atividades de vida deles sem precisar de ninguém. Que isso é o mais importante. Eu acho que isso é o que deixa os idosos mais assim, felizes no CrossFit, sabe? Além do que eles fazem amizade. Sim, a questão social total, né? Agora eu falei assim, gente, quarentena, essa galera não vai voltar, né? Porque eu continuo dando aula online, mas eles voltaram. Ai, que delícia, gente. Eles voltaram com um atestado médico, com máscara, tudo direitinho. Mas eles falaram, Mariana, você não sabe como é importante isso aqui pra mim. Tem uma senhora que os filhos moram no Rio e ela tá aqui sozinha. Então a quarentena toda eu ligava pra ela, perguntava se ela precisava de alguma coisa e tal. E aí quando ela chegou aqui, ela falou, Mariana, você não sabe como você foi importante nessa quarentena. Porque os meus filhos não estavam no Rio, mas eu sabia que eu tinha você aqui em Teresópolis. Então assim, o que acontecesse eu sabia que você estava aqui. Oh, que e legal. aí eu vou voltar e rever os meus amigos. É então, isso. É bacana, sabe? É legal, assim, eu falo assim, nossa, o CrossFit é perigoso. A gente não vai botar um idoso para subir corda, entendeu? A gente vai fazer movimentos funcionais, tudo que a gente já faz na vida. Assim como as crianças também, né? A gente também tem grupo de criança aqui. Então, assim, tudo é o direcionamento. É como você vai fazer aquela aula acontecer. Uma aula para um idoso não pode ser uma aula igual para um adulto. Você usa o fundamento, você usa o princípio do CrossFit, mas ele é direcionado para cada faixa etária. Adaptado, né? E aí volta até no assunto que a gente estava conversando antes com a Luciana, que é a questão realmente de um profissional capacitado para te conduzir naquele processo, né? Porque o que eu acredito, o que eu vejo muito, já fiz CrossFit com a Mari em Teresópolis, até de férias. E o que eu vejo é que não é o CrossFit que é perigoso. O perigoso é o mau profissional e o aluno inconsciente que quer passar por cima de limites, né? Assim, eu já cansei de ver grávida, com a Mari mesmo, grávida fazendo aula de CrossFit, idoso, criança. Então, é a questão, o exercício ele é adaptável para qualquer público, desde que seja feito de uma forma profissional, né? Eu fiz meu último dia de gestação. Eu fiz a minha última aula, dei a minha última aula e fui ter a Lara. E assim, tudo bem. E assim, eu acho que é isso mesmo. E o fato de eu ser fisioterapeuta também é bem legal, porque eu venho com uma vivência diferente da terapêutica. Então, assim, eu tenho um cuidado maior com mobilidade, com alongamento delas, com a parte de respiração. Então, assim, é bom associar isso ao CrossFit. Isso. Ô, Nath, e em relação às seguidoras nas nossas enquetes, como é que ficou isso? Fizeram cirurgia, não fizeram? Atividade física? O que rolou? Vamos lá, amiga. De acordo com a nossa enquete nos stories, né, a maioria das nossas seguidoras, isso no número de 88%, que responderam a pergunta, né, não fizeram cirurgia plástica, sendo os principais motivos falta de grana, medo ou por não sentirem necessidade mesmo. Então, realmente é um investimento, mas o medo e a falta de necessidade, mudança de mentalidade ou esse valor não tem relevância? Doutora Luciana Pombo. A questão da falta de necessidade eu acho incrível, né? Porque assim, é a pessoa que está se sentindo bem com a sua imagem corporal. Então, se tudo que todo mundo quer,
É o que todo mundo busca, então a pessoa que está, né, em paz com a sua imagem corporal, acho que alcançou aí o nível que todo mundo busca, acho excelente, né? Mas a gente sabe que tem um número muito grande de mulheres, né, que querem mudar alguma coisinha, né, que nem todo mundo assim tá tão satisfeito, que é muito frequente a gente ver a mulher ter uma queixa de que gostaria de mudar ou melhorar alguma coisa na sua aparência, né? E aí vem a questão do medo, né, que é uma coisa super frequente. E o medo, assim, o medo é inerente ao ser humano, né, gente? Assim, é normal a gente sentir medo, principalmente sentir medo daquilo que foge do nosso controle, né? E eu costumo associar muito a questão da cirurgia, né, para explicar para o paciente essa questão do risco e do medo, né, a você andar de avião, né? São duas situações onde, se acontece alguma coisa que dá errado, você não tem controle, né, sobre como resolver essa questão, né, ou sobre como intervir nessa situação. Mas se você tem muito medo, por exemplo, de avião, como é que você vai se sentir um pouco mais seguro, né? Buscando aí, de repente, uma companhia aérea mais segura, com aeronaves, né, de boa qualidade, com manutenção periódica e pilotos competentes, bem treinados. E na cirurgia a mesma coisa. Para a gente reduzir o nosso medo, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar estruturas hospitalares de boa qualidade, bem equipadas, também com manutenção periódica, né? E o nosso piloto aí, no caso, que é o médico que a gente vai buscar, né, também que seja bem qualificado, que seja, né, uma pessoa reconhecidamente competente. E aí, nessa área, eu me refiro até mais do que a questão da habilidade cirúrgica em si, mas também de ser um bom profissional médico como um todo, né? Porque a gente sabe que nem toda complicação ela está relacionada ao ato de você cortar e suturar, né? O ser humano, ele é um organismo complexo e único, né? Então, existe uma série de situações que você pode ter complicações ou problemas relacionados à cirurgia e que não vão ter absolutamente, né, nada de comprometido na questão da sutura ou, enfim, da onde foi cortado. Então, buscar esses profissionais que tenham, né, essa qualificação e essa preocupação com o nosso corpo como um todo, né? Eu acho que isso daí começa a reduzir um pouco esse medo, né? Que o medo vai estar relacionado à questão do risco que é inerente ao procedimento, né? Perfeito. E a gente sabe hoje em dia, exatamente. A gente sabe hoje em dia, assim, as coisas que aumentam o risco de cirurgia, né? O que a gente deve evitar e tudo mais. Então, a gente tem muitos trabalhos já demonstrando que, por exemplo, a associação de múltiplos procedimentos numa intervenção só vai aumentar riscos, né? Que tempo anestésico muito prolongado vai aumentar risco. Então, evitar cirurgias, né, muito longas, cirurgias com tempo de duração aí acima de 5, 6 horas, né? Evitar essas questões e também ver o perfil do próprio paciente, né? O quanto que aquele indivíduo, né, teria aí uma chance maior de ter algum tipo de problema, algum tipo de complicação. Então, buscar sempre alguém para orientar dessa forma. Evitar antes, né? Mari, você como paciente, como você vê assim, essa questão do medo, da insegurança e até dessa falta realmente de muitas mulheres hoje se olharem no espelho e caramba, tô maravilhosa, não quero fazer nada. Tipo a doutora Luciana, nossa maravilhosa aqui no grupo. Tem outros poréns, né? Eu acho que o que a Luciana falou, né? Que se a pessoa tá feliz, ótimo. Eu acho maravilhoso isso. Eu coloquei silicone porque eu não era feliz, porque eu tinha um peito nada, assim, era reta. Então, assim, depois que eu coloquei, eu fiquei muito mais feliz, sabe? Eu também sou do teu time. Pra mim, foi uma coisa importante pra minha vida, assim. Eu amo o silicone, ter colocado silicone. Pessoas, eu gosto. Mas isso não quer dizer que você tem que gostar. Não, tá tudo bem. Eu gosto. Eu botei e depois do meu silicone eu fui mais feliz. Então, tá certo. Passei pelo mesmo processo. Mari, então fala pra mim. Em relação a essas que fizeram a cirurgia no nosso grupo, 44% delas não conseguiram manter os resultados. Você acha que, de alguma forma, a atividade física favorece essa manutenção, obviamente, depois do período pós-operatório da liberação, seja de mama, seja de qualquer outra cirurgia? Qual a participação dessa atividade na manutenção da cirurgia? É importantíssimo, né? Não adianta a pessoa fazer uma cirurgia plástica, né? E não manter as atividades físicas, uma boa alimentação. Eu digo até, assim, a importância da equipe multidisciplinar, tá? Não só a educação física, mas a nutrição, o psicólogo, porque às vezes a pessoa ela tem a mente
por exemplo, em casos de algumas cirurgias, assim, abdominoplastia, essas coisas, a pessoa ela tem a mente ainda focada em comida, né? Ela não trabalhou aquilo com o psicólogo, e aí ela fez a cirurgia plástica, só que aí depois ela volta com aquela mente ainda. E aí acaba comendo, acaba não fazendo exercício e volta tudo ao normal e vai para a cirurgia plástica de novo e acaba sendo um ciclo vicioso, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a equipe multidisciplinar nesses casos, sabe? Manter atividade física, manter uma boa alimentação. Eu acho que é isso. Doutora Luciana, confirma? Eu achei até interessante esse dado que vocês chegaram desse número, porque eu achei alto, né, assim, a quantidade de pessoas que disseram que o resultado não foi duradouro, e eu acho que, na verdade, na prática ele pode ser até maior, porque vocês colocaram para qualquer pessoa que fez qualquer procedimento, né? Sim, e se a gente for estratificar isso, né, e pegar só para os pacientes que fizeram realmente cirurgias que a gente considera de contorno corporal, que vão ser onde o resultado, né, de manutenção vai ser mais necessário, né, eu acho que esse número vai ser ainda maior. Sim. E é exatamente isso que a Mari estava falando, né? Eu falo da seguinte maneira: se você tem um determinado corpo e você tem um determinado peso, isso é resultado dos seus hábitos de vida, dos seus hábitos alimentares e do seu metabolismo. E aí a gente quer, de repente, mudar isso, entre aspas, na marra, né, através de uma cirurgia, sem a gente entender que, se a gente mantiver os mesmos hábitos depois do procedimento, a tendência é que o nosso organismo vai mirar de volta para aquele corpo, para aquele peso que a gente tinha antes, né? É o seu metabolismo também que está aí em jogo, né? Eu fiz cirurgia e eu conversava com muitas pessoas assim que eu fiz, porque eu também fiz lipo, e as pessoas falavam, mas assim, eu voltei 6 meses depois a ter o corpo que eu tinha antes. Então você não pode esperar um milagre divino em nenhum desses objetivos, né? Porque não é milagre. Manter o seu corpo é uma manutenção que a gente vai ter de hoje, com 30, 40, até o final da nossa vida, né? Então não existe Fora que toda vez que a gente faz uma perda de gordura abrupta, assim, de uma forma muito rápida, né? O nosso organismo interpreta isso como eu perdi, né, a minha reserva energética. Sim, e o nosso corpo trabalha, né? O nosso organismo trabalha para nossa autopreservação. Então ele já é o primeiro que tenta dar uma boicotada, né? Com certeza. Se você associa isso ainda aos famosos procedimentos milagrosos, né, que você vai ter aí, de repente, propõe fazer uma lipo nas coxas, no culote, no abdômen, nas costas, abdominoplastia, vou mexer na tua mama, não sei mais o que. A pessoa faz uma mudança tão radical, né? Primeiro que já é uma questão também que já começa a ser questionável do ponto de vista de segurança, né? Que a gente sabe que existe um limite de superfície corporal para poder ser abordado num procedimento único, né? Além do tempo de anestesia também. Então, a gente vai fazer uma coisa que vai te trazer uma mudança muito radical, que vai ser, né, uma questão financeira também elevada, vai te expor a um risco desnecessário, e vai durar quanto isso, né? Se a pessoa não estiver disposta a fazer uma mudança de vida, né, de hábito de vida proporcional àquilo, você vai acabar... hábitos. Exatamente. E fazer uma associação, né? Então, assim, o paciente chega com um pouquinho, ele muda um pouquinho da rotina dele, que às vezes você não consegue mudar tanto assim, mas traz um pouquinho pra gente, e a gente complementa isso com uma cirurgia, né, que vai ser uma intervenção talvez menor, mas que vai trazer mais segurança para o paciente, e que, se ele tiver o compromisso de manter esses hábitos depois, ele vai ter um resultado mais duradouro. Então, é tudo uma complementação. Né? Como a Mariana falou, é multidisciplinar realmente. E esse multidisciplinar colocando o paciente como principal ali, porque não adianta ele depender de uma equipe inteira e se ele não tem essa mobilização por ele mesmo, né? Enfim, vamos fazer uma brincadeirinha? Eu sou muito boa nessa brincadeira, então por isso hoje sou eu também que jogo palavras para vocês, porque eu sou campeã. Então a parada é a seguinte, eu jogo as palavrinhas para Mari, Lília joga as palavrinhas para a doutora Luciana, estou chamando de doutora, tá? Porque eu estou achando chique. E aí vocês têm que responder com a primeira palavra que vem na mente. Então não vale ficar nem pensando. Tipo assim, palavra veio na mente e jogou, tá? E não começa a botar 1, 2, 3. Começa a fazer frase, não. É uma palavra. Uma palavra. Que pode ser objeto, verbo, adjetivo. Isso não tem problema, só que tem que ser uma palavra, beleza? Bora, eu começo. Você que começa ou vai, Lília? Eu começo.
Eu começo e vai direto. Eu pra Lu, Nath pra Mari. Eu pra Lu, Nath pra Mari. Beleza? 5, 6, 7, 8. Beleza. Saúde. Corpo. CrossFit. Sonho. Liberdade. Disciplina. Eu. Dinheiro. Necessário. Preguiça. Às vezes. Vaidade. Comum. Paixão. Passageiro. Ídolo. Deus. Agora também fiquei... Referência. Vocês fazem coisas difíceis. Vocês tinham que ter ensaiado isso. Não, a graça é essa. Olha o tempo acabando, ó. Vamos ser derrubados, hein? Referência. Neopilates. Saúde. Cuidado. Quarentena. Um saco, mas necessário. Filho. Amor. Empreender. Com amor. Medicina. Amor também. Saudade. Da minha mãe. Mulher. Nós. Uau. CrossFit. Tudo. Futuro. Incerto. Sucesso. Necessário. Aê! Sobreviveram! Mariana falou umas 2 palavras, aí eu fingi que eu não vi. Mas foi bom. Na verdade, deu a voltinha certa. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Mari, né? A Mariana Fonte aí de Teredo, CrossFit Teresópolis. Eu sou super fã, já sempre fui fã, né? Sempre te admirei muito, mas é muita felicidade para a gente ouvir um pouquinho de você aqui, ouvir um pouquinho da tua visão aí sobre exercício físico. Doutora Luciana também, a gente está se conhecendo de um tempo para cá, mas quero te agradecer por toda a interação aí com a gente no Clube Delas. E, amiga, obrigada. Obrigada, amiga, obrigada por tudo também, tá? Podem falar, meninas, quiserem se despedir, mandar beijo para a mãe, para o pai, para o filho, fica à vontade. Gente, obrigada pelo convite, amei participar, amei conversar com vocês. Estava morrendo de saudade da Nath, que mora no meu coração. E eu? Você não, também, primeiro, Lília. Foi um prazer enorme falar aqui com a Luciana. Amei, gente. Muito obrigada pelo convite, viu? Também queria agradecer vocês, meninas, excelente oportunidade, sempre bom falar sobre a nossa área de atuação, né, sobre as nossas questões, mostrar o nosso ponto de vista, mostrar coisas bacanas e coisas sensatas e trazer para as pessoas também o lado, né, o lado correto das coisas, né, uma visão diferente, às vezes, do que a gente vê aí no dia a dia. Mari, também prazerzão falar contigo, conheço teu trabalho, várias pessoas conhecidas minhas que são lá do CrossFit, que amam. Eu ainda não cheguei nesse nível porque meu filho ainda está pequeno, mas assim que eu conseguir, né, dar um retorno aí, eu não sei se eu sou muito boa para CrossFit não, mas vamos ver, de repente eu entro nessa... não, vai pro CrossFit, eu entro nessa aula do acima de 60 anos aí, de repente. O Master. Então vamos aproveitar e fazer uma coisa pela primeira vez. Quem tá aí assistindo o vídeo, segue essas duas maravilhosas também nas redes sociais. Mari, qual é o seu @ no Instagram? Mariana Fonte. Luciana, qual é o seu @ no Instagram? Luciana Pombo. Maravilha. Lindas demais, gente. Ó, já fica gravado aqui, hein? Luciana Pombo vai pro CrossFit e vai pra Fit Dance. Nossa! Em dança, então, vocês vão se surpreender comigo. Adorei. Gente, muito obrigada mesmo. Vocês são 2 pessoas que são referências para nós e agora para as outras mulheres também. Realmente foi um prazerzaço. Vocês aí, por favor, comentem, falem sobre o que já fizeram, o que não fizeram. Se tem alguma dúvida, que essas maravilhosas vão estar lá conectadas com a gente no Clube Delas. Maravilha! Um beijo para vocês. Clube Delas.